Dando prosseguimento aos nossos trabalhos para tratar sobre proteção multinível dos direitos políticos, convidamos Carlos Caputo Bastos, que é doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, onde também realizou mestrado em Direito Parlamentar. É autor de diversas publicações em Direito Eleitoral, Constitucional e Administrativo, é professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, advogado militante em Brasília e, atualmente, nosso vice-presidente do Parla. Bom dia, Carlos. A palavra é sua. Muito obrigado, Lucas. Agradeço a gentileza. Agradeço também ao nosso presidente Renan pela oportunidade de poder também compartilhar aqui algumas questões, um tema que me é muito caro, mas que talvez pela realidade jurídica, inclusive do nosso país, seja um tema um tanto quanto estranho, porque realmente pelo modelo político que temos, pelo modelo jurídico que seguimos também, é algo que, enfim, ainda não se realiza no nosso país. Mas a provocação que pretendi fazer com o próprio título da palestra, eu acho que chega em bom momento. É interessante nós imaginarmos, até pela nossa perspectiva constitucional, que a proteção dos direitos políticos dos brasileiros, dos candidatos brasileiros ou dos parlamentares brasileiros se atém única e exclusivamente à Constituição Federal. Essa é, obviamente, uma realidade que perdurou, pelo menos aqui na Europa, e hoje eu falo por coincidência de Madrid, é uma realidade que, obviamente, aqui na Europa já vem sendo construída de uma outra maneira há pelo menos 60 anos. Né? Aqui nós temos um modelo em que pelo menos 3 vertentes dialogam para que, obviamente, a proteção dos direitos fundamentais seja a mais efetiva possível. Então, é muito comum aqueles que, enfim, já se dedicam ao direito europeu ter que estudar um tema de direitos fundamentais a pelo menos 3 tipos de jurisprudência, que é, certamente, a jurisprudência do Tribunal Constitucional do seu país, né? A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e também a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É uma realidade bastante particular e que, penso eu, fortalece em grande medida a proteção dos direitos políticos na Europa. Isso não quer dizer, obviamente, que o sistema europeu de proteção dos direitos políticos é melhor do que o brasileiro, mas certamente aqui temos talvez níveis de proteção, se assim posso dizer, interessantes. E talvez esse modelo, porque penso que certamente no futuro teremos talvez uma sociedade latino-americana do ponto de vista jurídico ainda mais militar na área do direito eleitoral. Me assombrou em 2010, por exemplo, a possibilidade de afetação de direitos políticos a partir de uma interpretação em tese, naquele momento, muito voltada ao interesse público, né? Esse interesse público que muitas vezes pode servir para qualquer coisa. Então, para aqueles que eventualmente não têm ainda muita familiaridade com o nosso modelo político eleitoral, principalmente no que diz respeito aos nossos critérios de inelegibilidade, ou seja, a possibilidade legal de retirada do direito político fundamental, eu faria pelo menos uma pequena digressão. Em 2010, nós tivemos um grande movimento político, que foi, obviamente, a possibilidade de termos aí uma renovação da lei de inelegibilidades, a lei complementar 64, de 90, uma lei, obviamente, bastante importante, mas que, naquele momento, por uma comoção orquestrada, obviamente, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também pela CNBB, teve como deságue, vamos chamar assim, o surgimento da lei do ficha limpa, né? A lei complementar 135 de 2010, uma lei obviamente extremamente importante, que veio não só aumentar o período de inelegibilidade daqueles que porventura viessem a ser condenados, mas também acrescentou uma série de condutas ou de fatos, e vejam, não só de condutas antijurídicas, mas muitas vezes de fatos. A lei complementar 135 de 2010, por exemplo, trouxe como hipótese de inelegibilidade a falsidade ideológica na fraude quanto ao casamento. Quer dizer, essa é uma hipótese que eu dificilmente passaria por qualquer crivo de convencionalidade, seja aqui no âmbito europeu, seja mesmo no âmbito interamericano. Quer dizer, uma hipótese que gera restrição de direito político fundamental que sequer passou pelo Poder Judiciário. Outra importante inelegibilidade por exemplo, a expulsão de órgão de classe. Quer dizer, hipóteses que acrescentaram
um nível de restrição de direito político que, penso eu, um tanto quanto questionável. Não fosse apenas isso, quer dizer, a inclusão de hipóteses em que o cidadão estaria alijado do exercício do seu direito político, que sequer passou pelo Poder Judiciário, mas me parece importante também ressaltarmos uma outra questão, que é exatamente a interpretação de como se deu a lei do ficha limpa imediatamente. Quer dizer, em 2010, o TSE, naquela oportunidade, presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que exatamente porque era uma lei complementar que vinha atender um interesse público essencialmente fundamentado no parágrafo 9º do artigo 14 da nossa Constituição, entendeu por bem da eficácia imediata. E naquele momento o TSE, algo que foi obviamente confirmado pelo Supremo, que se mantém até hoje, com o qual um ponto de vista, ou pelo menos uma fundamentação jurídica com a qual eu tenho seríssima divergência, penso que merece, obviamente, por nós, uma certa análise crítica. E qual é o ponto fundamental nesse aspecto? Por que nós precisamos prestar mais atenção na proteção dos nossos direitos políticos? Em 2010, se convencionou, então, a partir dessa leitura, não só da nossa lei de inelegibilidade, mas, obviamente, também da nossa Constituição, que o regime de inelegibilidades era algo que teria que ser aferido a cada eleição. E, naquele momento, com a ampliação do período de inelegibilidade, não raro aconteceu em hipóteses em que o cidadão tinha cumprido a pena de inelegibilidade e teve a pena aditada com a lei. Né? Quer dizer, o cidadão tinha a expectativa de que cumpriria aquela condenação de inelegibilidade em 3 anos, mas recebeu, de um dia para o outro, a notícia de que a pena dele tinha aumentado de 3 para 8. Quer dizer, ele teria que passar mais 5 anos inelegível sem a possibilidade de se lançar candidato. Isso já me parece gravíssimo por si só. Mas os nossos tribunais foram além. Né? Não só o Tribunal Superior Eleitoral, mas também o Supremo Tribunal Federal entenderam, e é o que se mantém hoje no nosso país, infelizmente, penso eu, que mesmo as penas exauridas no regime anterior teriam que ser aditadas. Quer dizer, o cidadão foi condenado a uma pena de inelegibilidade, uma restrição de direitos políticos. Aliás, o termo pena é próprio da lei complementar, né? Mas fez-se um grande esforço de interpretação, como diria o ministro Aires Brito, um duplo twist carpado, para dizer que inelegibilidade não é pena. Né? Não é pena, é uma condição a ser aferida no momento do registro. Para além, obviamente, de eufemismos e contorcionismos linguísticos, né? Eu me permito aqui dizer que tudo aquilo que retira o direito fundamental e que tem como consequência uma decisão jurídica a partir de um conjunto de fatos passados é pena. Desde os clássicos do direito penal, que nós tivemos ali naquela oportunidade, pessoas que já haviam cumprido os 3 anos de inelegibilidade tiveram a pena aditada, para além do cumprimento, quer dizer, foi determinado 3 anos, exauriu a pena os 3 anos e aí houve um aditamento para além dos 3 anos, mesmo depois já cumprida a decisão. Então, acho isso bastante temerário, isso é um modelo que ainda se mantém, e por isso que talvez essa minha provocação em relação à proteção supranacional de direitos políticos, enfim, essa experiência que obviamente tive aqui na Espanha, que de algum modo me parece importante discutirmos do ponto de vista acadêmico, né? Aqui, por exemplo, nós dificilmente teríamos um modelo como esse, até porque, obviamente, o princípio da legalidade, da segurança jurídica, que são princípios que nos são caros também pela Constituição Federal, recebem aqui um tratamento, eu diria, talvez um quanto mais qualificado. Infelizmente, né, o que se tem, eu até em conversas informais, eu ficava perplexo, mas como é possível fazer um aditamento numa hipótese como essa, em que já há, inclusive, o trânsito em julgado da decisão que foi exaurida? Quer dizer, não há nada mais inseguro do que os direitos políticos no Brasil. Né? Então, assim, penso eu que vale a pena enveredarmos, talvez, um pouco por aquilo que é o modelo europeu, exatamente porque penso também que no futuro teremos aí uma possibilidade de talvez maior engajamento político e quiçá, maior união política latino-americana. E certamente o modelo que hoje temos na América Latina, que é o modelo americano da Convenção de Direitos Humanos, merecerá, até por esse estreitamento político,
algumas revisões. Então, eu queria já iniciar, obviamente, as minhas ponderações em relação a esse aspecto. Quer dizer, os direitos políticos, eles são um tema apenas interno do país? Quer dizer, é possível imaginar que a proteção dos direitos políticos ela possa ser merecedora de uma proteção regional, quer dizer, supranacional? Será que nós estamos preparados para isso? Acho que o primeiro ponto a ser levado em consideração é exatamente até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa soberania, né? E algo que, obviamente, isso aconteceu aqui na Europa já há mais de 60 anos, até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa soberania para que tenhamos uma proteção um tanto quanto maior, né? Nós, depois que o Supremo declarou que a lei do ficha limpa era constitucional e que, mesmo, por exemplo, a linha D, que é uma hipótese em que há sanção expressa, e ainda assim essa pena pode ser aditada, isso me chama a atenção para o seguinte sentido, quer dizer, temos alguma segurança jurídica apenas com a proteção constitucional? Será que poderíamos contar com a proteção de um tribunal exterior, quer dizer, um tribunal ao qual, obviamente, o Brasil se vincule formalmente, juridicamente, mas será que nós estamos preparados para, por exemplo, que o Tribunal de Costa Rica venha dizer que o Supremo Tribunal Federal está equivocado no tratamento e na proteção dos direitos políticos? Né? Será que nós teríamos assim um ambiente interno disposto a abrir mão da soberania nacional para que um órgão internacional, quer dizer, ainda que vinculado ao Brasil formalmente por meio de um instrumento internacional, um tratado, possa dizer para além daquilo que o Supremo diz? Isso é um ponto que talvez cause um tanto quanto alguma perplexidade. Mas a verdade é que não há nenhuma diferença, penso eu, em relação ao direito político que nós exercemos aqui no Brasil e os direitos políticos que existem na Argentina, que existem no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos. O direito é o mesmo, ainda que, obviamente, estejam sob diferentes níveis de proteção, diferentes níveis, inclusive, de exercício de igualdade. E isso, na minha visão, é claro que existem áreas de difícil interlocução e diálogo. Quer dizer, a proteção do direito à intimidade, para sair um pouco dessa nossa área aqui dos direitos políticos. A proteção do direito da intimidade certamente está tratada na Constituição Espanhola, para dar um exemplo, mas também está tratada no direito da União Europeia e também está tratada no Tratado de Direitos Humanos aqui do Conselho de Europa. Então, vejam, um mesmo direito tratado por 3 instrumentos diferentes, o texto constitucional, o texto dos tratados da União Europeia e o Convênio Europeu de Direitos Humanos. Esses direitos são direitos distintos? Não, é o mesmo direito que está, obviamente, sendo tratado de diferentes formas por diferentes instrumentos. E qual é a grande questão, me parece, o grande ponto importante, e por que, obviamente, o modelo europeu é tão importante? Porque eles conseguiram aqui estabelecer uma espécie de diálogo entre o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, na medida em que os níveis de proteção foram sendo compartilhados. Quer dizer, existe um padrão mínimo, que veio, por exemplo, em nível europeu, com a Carta de Direitos Fundamentais. Importante dizer, talvez, que o projeto europeu não é um projeto baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana. É ao contrário, penso eu que a questão dos direitos fundamentais, inclusive, tardou em grande medida a chegar no direito da União, exatamente porque era uma união econômica, basicamente econômica. O Benelux, obviamente, se baseava numa expectativa de crescimento comercial comum, daqueles países que, obviamente, estavam absolutamente destruídos após a Segunda Guerra Mundial e que tinham à sua disposição carvão e aço. Quer dizer, então, vamos estabelecer aqui uma hipótese de conjunção político-econômica para que nós possamos, obviamente, trabalhar em conjunto, esse que é o nosso interesse, já que naquele momento a Europa devastada, parecia uma solução importante poder tratar desse tema em conjunto. Mas é bem verdade que o tema de direitos fundamentais tardou e muito aqui a chegar no direito europeu, especialmente porque já havia um instrumento próprio, quer dizer, a Convenção Europeia de Direitos Humanos também é de 46, salvo o melhor juízo,
quer dizer, veio logo após o pós-guerra e logo após milhões de mortos no continente europeu. Quer dizer, era preciso estabelecer talvez um padrão mínimo de ética entre as nações, entre os povos. E, óbvio, é um instrumento jurídico extremamente importante. Mas aí, Carlos, o que isso tem a ver com o Brasil? Bom, tem tudo a ver com o Brasil, penso eu. Eu acredito que temos um grande déficit no que diz respeito à inteligência do que é o direito internacional público e principalmente a proteção supranacional de direitos. Nós temos talvez uma grande Constituição, talvez não, certamente temos uma Constituição extremamente importante, riquíssima no que diz respeito à proteção de direitos fundamentais, mas temos uma visão talvez muito curta daquilo que é a importância dos direitos fundamentais para os nossos vizinhos. Quer dizer, eu acho que poucos aqui talvez conheçam, à exceção daqueles que tiveram a oportunidade de fazer eventuais estudos fora, poucos conheçam como é a jurisprudência do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral na Argentina. Quer dizer, como a Argentina trata dos direitos políticos lá? Eu acho que poucos aqui conhecemos. Né? Como trata a Colômbia? Como trata o Chile? E por que isso nos interessa? Porque, evidentemente, caminhamos juntos há muito tempo e os interesses latino-americanos são comuns. É muito mais fácil fazer uma junção político-econômica na América Latina do que na Europa, por incrível que pareça. Porque temos, obviamente, uma história comum e não temos séculos de guerra como eles têm aqui. Então, é evidente que eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade, mas acho que nós devemos sair daquilo que nos temos apenas decisões dos tribunais brasileiros e muitas vezes quando há uma citação de um tribunal, por exemplo, de Costa Rica, ou algum tribunal estrangeiro, é basicamente para ilustrar. Quer dizer, nós não levamos em consideração a proteção em si feita pelo tribunal como algo que possa, obviamente, agregar à nossa interpretação dos direitos humanos, mas é algo, como diria, até irrelevante, secundário. Né? Nós não temos uma visão como uma visão agregadora do que esses tribunais, do que esses países têm feito no que diz respeito à proteção dos direitos humanos. Aliás, essa é uma questão bastante interessante. Qual a diferença de direitos fundamentais para os direitos humanos? Eu penso que é apenas uma distinção de locus, porque o direito é o mesmo. Quer dizer, qual a diferença do tratado da União Europeia que diz que é preciso ter eleições livres e diretas, para o texto da Constituição Espanhola que diz a mesma coisa? São direitos distintos porque estão em instrumentos distintos? Não, é o mesmo direito. Então é evidente que há necessidade de uma interlocução e de um diálogo político-institucional bastante qualificado no que diz respeito aos três órgãos que, em última análise, farão a análise do direito, quer dizer, dirão, em última instância, o que é o direito, seja o Tribunal Constitucional, como havia dito, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Quer dizer, a partir de um diálogo, obviamente, complexo, e que vai tratar de um mesmo direito, demanda, certamente, nesse aspecto, um nível de interlocução e de diálogo bastante grande. Aqui na Europa, por exemplo, especialmente nos países que se alinharam à União Europeia na primeira leva, vamos chamar assim, não havia grande dificuldade no que diz respeito à secessão de soberania, né? Até porque, como eu repito, naquela oportunidade, os países europeus estavam absolutamente devastados e a secessão de soberania soava como algo que precisamos fazer, precisamos crescer juntos, né? Nós estamos completamente destruídos e precisamos aqui encontrar um caminho comum, um caminho que tenha um respeito básico em relação ao direito da pessoa humana, porque a gente Tribunal de Costa Rica certamente não partiu de terra arrasada, como aconteceu na Europa. E acho que até por isso temos muito mais condição de diálogo. Temos interesses que são muito comuns, interesses voltados ao desenvolvimento, que, obviamente, a partir de um nível de proteção de direitos fundamentais, vai impulsionar até, inclusive, a parte econômica, não tenho dúvida. Essas questões me parecem importantes serem ditas já desde logo, porque, como eu comentei, né, o ficha-limpismo, como se convencionou falar, né, essa ideia de tutela do eleitor, né, do eleitor que precisa de uma lei forte para protegê-lo, né, é algo que assim, me parece extremamente temerário. É uma ideia que, obviamente, não permeia aqui as instituições europeias, porque aqui se dá, em grande medida, aquilo que parece pouco caro ao Brasil, né, a nossa liberdade. Né? Aqui nós temos muito mais liberdade
e acho até curioso o professor que nos antecedeu, né, dizendo que a crítica que ele faria aos partidos políticos não é para acabar com os partidos políticos, porque os partidos aqui são muito fortes. Então, certamente, para que não haja uma ditadura dos partidos políticos, é que ele fez a crítica. No nosso modelo é completamente diferente, quer dizer, nós temos partidos políticos que são muito frágeis e há, obviamente, uma personificação da política para além de qualquer outra realidade. Quer dizer, nós temos aí candidatos a presidente da República que já passaram por inúmeros partidos e ninguém sabe. Aliás, pouco importa. O que importa é que o fulano é o candidato. E não é a ideia que o move ou o partido a qual ele representa, as ideias, que é mais importante. Então, também temos essa dificuldade no que diz respeito à interpretação da liberdade política. Quer dizer, eu espero que tenhamos um dia a possibilidade de fazer a crítica que o professor fez. Quer dizer, de nós tentarmos nos proteger o máximo possível dos partidos políticos, para que nós não caiamos, obviamente, em um partidismo para além da democracia. Quer dizer, há primeiro os interesses do partido e depois o interesse nacional. Aqui nós temos, aqui no Brasil, digo, nós temos primeiro o interesse político, partidário, depois político individual, depois o interesse partidário, aí por último o interesse nacional. Quer dizer, o interesse nacional é quase que um arranjo milagroso. E temos, obviamente, uma grande responsabilidade, penso eu, com o Instituto de Direito Parlamentar, em discutir o fortalecimento principalmente das discussões no parlamento desse tipo de questão. Quer dizer, não vejo também, sinceramente, que esse tipo de mudança venha a ser feito exclusivamente pelo Poder Judiciário e muito menos pelo Poder Executivo e muito menos pelo Poder Judiciário. Quer dizer, ainda que aqui na Europa os três órgãos que, por último, têm a responsabilidade de dizer o que é direito sejam tribunais, é evidente que todo o arranjo político passa pelo parlamento necessariamente, mas também pelo Parlamento Europeu, que tem aqui uma grande responsabilidade, independente dessa crise de identidade, porque nós não temos uma realidade, pelo menos aqui na Europa, de partidos europeus fortes. Nós temos partidos europeus que quase são arremedos, colchas de retalho. Quer dizer, nós temos aqui na Espanha, por exemplo, o partido de direita, que é unido do ponto de vista dos partidos europeus a um de centro-esquerda na Alemanha e de ultra-esquerda na Polônia. Então, é muito difícil, talvez, traçar uma linha reta ou muito reta no que diz respeito a essa questão partidária também aqui em âmbito europeu. E acho que até pela nossa realidade regional, talvez partidos em nível latino-americano sejam partidos que até têm um ponto de vista mais unidos, né? Talvez menos idiosincráticos do que aqui na Europa, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, já pensarmos de que maneira essa união, não só a proteção por meio de instrumentos internacionais e a possibilidade de que, obviamente, um tribunal internacional venha intervir, mas de que maneira também nós podemos qualificar os partidos políticos em nível regional. Quer dizer, isso, se no Brasil hoje nós temos uma realidade de ampla fragmentação, quer dizer, nós temos hoje pelo menos 28 partidos, até a última notícia que tive, 28 partidos que compõem a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. Quer dizer, é praticamente impossível se fazer, nem Jesus Cristo conseguiria juntar todos esses partidos para ter, obviamente, algum mínimo de governabilidade. Então, vejam, não é diferente do que aconteceu, por exemplo, no governo Dilma, no governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Temer, no governo do presidente Bolsonaro. A dificuldade é, obviamente, a mesma. Por mais brilhante que seja o nosso presidente da República, compor com 28 partidos é extremamente difícil, do ponto de vista político. Né? Então, isso talvez mostre que também nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos, obviamente, que poder melhor qualificar e dar proteção aos partidos políticos para que isso não venha se converter, como temos hoje, uma realidade pulverizada do ponto de vista do diálogo político e aí, obviamente, tornando ainda mais difícil, né, a composição no parlamento. Então, essa talvez seja um primeiro dever de casa que precisamos fazer, mas eu não gostaria de deixar também de estimular talvez um pensamento no que diz respeito a essa unidade latino-americana. Quer dizer, é muito mais fácil um partido de direita na Argentina se unir a um partido de direita no Brasil, no Peru e na Colômbia. Por quê? Porque as realidades são muito mais próximas. Não é como aqui, que, por exemplo, o partido de direita se une a um partido de esquerda ou de centro-esquerda em outro país, e aí, obviamente, do ponto de vista da política europeia, ainda haja uma grande desconfiança no papel do parlamento.
e haja, obviamente, também nesse aspecto uma grande crise de identidade também nos partidos europeus. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Lucas, mas se você, por favor, me avise. Eu queria também, obviamente, nesse aspecto, poder agradecer, acho que o Renan, principalmente pela oportunidade de poder trazer esse tema aqui. Eu acho que temos muito a evoluir ainda em relação à proteção de direitos políticos, não só no nosso país, como eu disse, mas nós precisamos entender também qual o papel do direito internacional público, qual o papel, principalmente, da proteção dos direitos em nível supranacional pode agregar ao nosso país. Quer dizer, imaginarmos que nós, brasileiros, obviamente, conduzimos o nosso país de uma maneira soberana, democrática, etc., mas eu acho que nós perdemos muito em não ouvir aquilo que é a democracia nos nossos vizinhos, quer dizer, não entender de que maneira a Colômbia, o Paraguai, o Chile, a Argentina também entendem os seus direitos e, obviamente, de que maneira nós podemos nos aproveitar dessa inteligência, de que maneira nós podemos melhorar e melhor qualificar a interpretação dos nossos tribunais. Como eu comentei, nós temos aí uma realidade político-eleitoral bastante dura e que de pouquíssima segurança jurídica, e temos, acho que talvez, um bom caminho a percorrer em relação a essa proteção em nível supranacional. Essa talvez seja uma opção a ser feita no futuro próximo e que demandará, sem dúvida nenhuma, muito diálogo, um diálogo não só interno, por essas diversas forças políticas que compõem o nosso país, que infelizmente não dialogam de maneira racional. Isso eu digo com alguma tranquilidade, basta ver as coligações que tínhamos há pouco tempo atrás, quer dizer, partidos que são contendedores em nível da União, em nível federal, mas que muitas vezes são unidos em nível municipal, em nível estadual, quer dizer, é muito difícil, inclusive, para a nossa população entender, quer dizer, são partidos que estão brigando para eleger o presidente da República, mas o governador estão juntos. Quer dizer, como entender essa realidade, né? Nós temos, obviamente, que avançar nesse tipo de discussão. E creio eu que não podemos perder de vista a importância, obviamente, de termos um sistema ampliado, quer dizer, um sistema ainda maior no que diz respeito à leitura do que é o direito político no Brasil. Eu penso, então, enfim, para concluir e para já talvez me colocar à disposição também para os debates, para os diálogos, se assim for possível, presidente, mas eu penso que temos que fazer ainda algum dever de casa, quer dizer, diminuir o número de partidos políticos que compõem o Congresso Nacional, melhorar, obviamente, a partir da diminuição do número de partidos políticos, o diálogo interno entre os partidos, porque certamente existe um interesse comum, independente do aspecto ideológico, que obviamente é legítimo e é até natural que existam contendas ou divergências no que diz respeito ao trato da coisa pública, mas eu não tenho dúvida que a diminuição do número de partidos também melhorará o diálogo interno de forças políticas que, ainda que tenham visões distintas sobre a realidade, certamente poderão, a partir daí, ter uma visão comum, algo mais estreita em relação ao futuro do país, que, obviamente, é de interesse de todos. De vista a importância que temos, a importância que podemos dar a uma América Latina mais unida. Não tenho dúvida que esse estreitamento político certamente alçará o nosso país, e não só o nosso país, mas todos os nossos vizinhos, nossos irmãos, a um outro nível de diálogo mundial. E isso certamente é algo que interessará a todos nós em grande medida, porque é muito mais fácil nós dialogarmos com nossos irmãos latino-americanos do que, por exemplo, um francês com um alemão e um inglês, que obviamente tem séculos de divergência, de lutas e de, enfim, violência real entre as culturas e entre os países. Por isso que, obviamente, penso que o modelo europeu é um modelo de absoluto sucesso no que diz respeito a essa proteção comum no tratamento dos direitos fundamentais. E esse aspecto, no que diz respeito aos direitos políticos, certamente merecerá de nós, brasileiros, de nós latino-americanos, um olhar cuidadoso para que essa transição de países unitários para, de repente, um conjunto maior de países latino-americanos, do ponto de vista político, possa, obviamente, melhorar não só a realidade política, né, claro, mas principalmente a realidade nacional, a realidade do nosso povo, da nossa cidadania, que é, obviamente, o nosso fim último, né? A política serve para melhorar a vida das pessoas, e não é, obviamente, para melhorar a vida dos partidos políticos ou dos políticos em si. Mas eu faria, enfim, eu não quero me alongar mais, obviamente quero também poder estar à disposição de eventuais debates,
Mas essas seriam as minhas provocações. Eu acredito que, mais do que eventualmente explicar algo, como diria o Chacrinha, eu vim aqui para confundir. E eu acredito que, a partir dessa ideia, ou pelo menos dessas ideias que procurei expor aqui de alguma maneira, nós tenhamos assim alguma inquietude para não só melhorar a qualificação dos nossos tribunais, dos nossos direitos, quer dizer, e da nossa política, mas principalmente visando a melhora, né, da nossa cidadania, né, a qualificação e, obviamente, dos nossos direitos, não só a partir do texto constitucional, mas também visando, obviamente, uma integração regional e, quiçá, a nível mundial, que possa dar uma melhor condição ao povo brasileiro. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu agradeço também a paciência de todos que nos acompanham aqui, ao professor Fábio Liberal, enfim, a todos os colegas aqui que aqui estão, e me coloco, obviamente, à disposição para qualquer questão, dúvida, debate ou dica cultural de Madrid. Certo. Muito obrigado, Carlos Henrique, pela sua palestra. Essa é uma questão bem interessante, né? A Europa já há muito tempo conseguindo estabelecer suas instituições supranacionais. A gente aqui na América Latina tem conseguido fazer ainda de uma forma tanto quanto incipiente. O Mercosul tentou caminhar para isso, com o parlamento, com outras coisas, com as outras figuras, mas ainda, né, não é algo consolidado. Tanto que uma das palestras aqui do ciclo vai ser sobre o parlamento do Mercosul, que acho que é uma coisa que ainda pouca gente conhece, pouca gente sabe como funciona, né? E essa questão de proteção multinível dos direitos, principalmente os direitos políticos, acaba exigindo também um diálogo entre cortes, né? Que é algo que também a gente aqui na América Latina não tem muita aptidão, digamos. A Corte Interamericana fala que a nossa lei de anistia não é compatível com a Convenção, o Supremo fala que é sim e dane-se, tudo bem, e vamos nessa. Então, acaba sendo um pouco complicado, o diálogo aqui ainda é bastante truncado entre cortes, né? Bom, fica aberto então para perguntas, se alguém tiver alguma colocação. O Lucas colocou uma pergunta ali no chat. Essa proteção multinível me parece como uma forma de equilibrar o direito constitucional e o direito internacional, fazendo com que se encaixe num direito intermediário, com o fim de solucionar problemas globais de proteção dos direitos. Pode-se dizer que a soberania dos Estados sofre relativização frente a essa necessária proteção multinível? Olha, não é relativização, não. É cessão mesmo. É bastante até complicado de nós entendermos essa realidade. É impossível você imaginar no Brasil hoje um diálogo dizendo o seguinte: olha, quem vai definir o que é, para usar o exemplo que eu dei, proteção do direito à intimidade é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem gente aqui que tem um infarto. Não, como? Não, nós não podemos abrir mão da nossa soberania. Quer dizer, um discurso que me parece, enfim, com todo respeito, alguns séculos bastante atrasados. Assim. Acho que a soberania ela tem a ver muito mais com a proteção dos direitos fundamentais do que qualquer outra questão. Penso eu que essa relativização talvez seja até uma ideia muito atrelada a essa falta de noção de unidade. Quer dizer, qual é a diferença da proteção à vida, por exemplo, na Argentina para a proteção à vida no Brasil? Ainda que nós tenhamos instrumentos legais distintos, quer dizer, a Constituição argentina fala uma coisa, a Constituição brasileira certamente não usa as mesmas palavras. Mas, no fundo, a proteção é a mesma. Se nós, para ficar apenas nesse exemplo, se a Argentina e o Brasil decidem que essa proteção é comum e que nós vamos submeter a um tribunal comum para que, obviamente, melhor qualifique essa proteção, me parece um caminho muito mais fácil a ser seguido do que aquele que a Europa demorou, enfim, hoje 60 anos para alcançar. Então, assim, é alguma realidade que, certamente, para alguns, é até temerária. Eu falo isso, falo sobre cessão de soberania como um passo necessário para que a gente tenha essa supranacionalidade e simplesmente não acredita. Acha que eu estou falando assim, uma grande bobagem, quer dizer, uma coisa absurda. Né? O Brasil não pode ceder a sua soberania, etc, etc. Quer dizer, é um discurso mofado, com todo respeito àqueles que, obviamente, divergem, mas eu acredito que é um passo necessário para que a gente possa, obviamente, usufruir dessa realidade. Não tem almoço grátis, como diz o outro. Quer dizer, para a gente, obviamente, usufruir de um modelo de proteção supranacional de direitos,
nós temos que, em alguma medida, abrir mão daquilo que é a última palavra no Brasil. Quer dizer, nós vamos precisar aceitar e entender que talvez seja melhor que um hondurenho venha decidir, por exemplo, ou um mexicano, ou melhor, ou a junção de um hondurenho, um mexicano, um chileno, que venham dizer como deve ser interpretado de melhor maneira, por exemplo, os direitos fundamentais ligados à proteção da intimidade. Então, obviamente um modelo, enfim, que requer certamente ainda muito estudo. Eu obviamente, jamais também proporia algo do gênero, como trazer o modelo europeu e simplesmente instalar na América do Sul, porque isso certamente não daria certo, mas nós não podemos perder de vista esses conceitos fundamentais que aqui, obviamente, estão bastante consolidados: intergovernabilidade, supranacionalidade, enfim, questões jurídicas que aqui, enfim, muitos estudiosos falam bobagem. Aqui eu digo no Brasil, quer dizer, até questões básicas, por exemplo, em relação ao conceito de controle de convencionalidade. As pessoas nem entendem o que é convencionalidade, acham que quem faz controle de convencionalidade é o Supremo. Quer dizer, são coisas assim que ainda merecem, obviamente, por parte dos nossos estudiosos, e penso eu que, em grande medida, o Instituto inaugura esse debate ou esse diálogo, e que certamente poderá, no futuro próximo, enfim, a partir dessa perspectiva com a qual eu concordo, melhorar e amplificar os nossos caminhos no que diz respeito à unidade jurídica do que é a proteção dos direitos fundamentais na América Latina. Essa questão da soberania me lembra o professor Castro Dias Barrado, que foi diretor da Escola Diplomática Espanhola, ele comentando, né, que na Europa também houve muito tempo esse debate: mas nós estamos fazendo cessão de soberania, nós estamos abrindo mão da nossa soberania, e durante muito tempo se assentou a ideia de que, na verdade, se eu te dou uma parte para decidir sobre a minha vida, eu posso tomar de volta, então eu continuo sendo soberano, né? Como tem país que agora a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Tinha feito uma cessão de soberania, tomou de volta aquele pedaço que tinha cedido, então, na verdade, quem continua soberano é o Estado, né? Mas ele comentava que, de todo modo, talvez seja necessário uma ressignificação do conceito de soberania, repensar para um novo modelo de globalização de países, né, conectados que a gente tem hoje. É um tema ainda em aberto e bastante interessante, realmente. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Temos ainda mais uns minutos. Se alguém quiser mandar no chat ou abrir o microfone e fazer a pergunta, também fique à vontade. Não? Bom, Carlos Henrique, você quer fazer mais alguma consideração final, algum comentário? Senão, daí a gente pode encerrar. Eu só agradeço, Renan, agradeço mais uma vez aí a sua gentileza do convite, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma grande oportunidade, mais do que ficarmos aqui, eu acho que talvez discutindo questões professorais, né? Eu acho que nós precisamos debater realmente caminhos, né? Mais do que alternativas jurídicas e políticas. E eu acho que nessa medida eu procurei, enfim, de algum modo trazer algumas questões que fazem parte da minha pesquisa aqui na Espanha já pelo menos 8 anos, e eu não tenho dúvida daquilo que você colocou agora: nós precisamos ressignificar alguns dos conceitos jurídicos que são extremamente arraigados na nossa cultura. E eu acho que abrir mão é uma grande possibilidade, né? É uma alternativa, porque se nós continuarmos, sem dúvida nenhuma, isolados, apenas citando autores brasileiros, jurisprudência brasileira, acho que nós perdemos, em grande medida, uma noção de coletividade que, pelo menos na Europa, já há 60 anos, significa uma grande fonte de proteção, não só do ponto de vista econômico, que essa certamente foi o projeto original, mas também e principalmente no que diz respeito à proteção dos direitos políticos fundamentais e de toda a espécie, de direitos fundamentais aqui no continente europeu. Então, eu agradeço, acho que é uma ótima oportunidade. Certamente esse é um primeiro diálogo em relação a esse tema. Não tenho dúvida de que o nosso instituto também trabalhará, obviamente, outras oportunidades, essa temática, que é uma temática muito importante, e acredito que no futuro próximo poderá, obviamente, melhorar não só, obviamente, a inteligência política do nosso país, a inteligência que eu digo, a forma de ser interpretado o que é o direito político, o que é a política no nosso país, mas principalmente essa ressignificação que você falou
que em algum momento nós, obviamente, precisaremos ter um encontro marcado. Eu agradeço, Renan, mais uma vez, agradeço a gentileza de todos, obviamente, que nos assistem e permaneço à disposição de vocês. Muito obrigado. Certo, muito obrigado, Carlos. E temos ainda até uns minutinhos, até as 10 horas, quando a gente retorna com o próximo palestrante, a doutora Manuela Salvatierra, que é do Senado argentino. Então, até breve.